Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 3. Tito 3, a partir do 3. Capítulo 3, verso 3. Se você puder, por favor, repita assim comigo. Diga assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que vou. Verso 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto que quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem cumprir em aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Jesus, nós amamos a sua palavra, nós amamos o seu coração e a sua presença. Obrigado, nosso amigo. Obrigado porque só o teu fogo tem poder para arrancar tudo aquilo que é palha dentro de nós. Só o teu fogo tem poder para depurar o nosso interior e retirar tudo aquilo que é impuro. E isso vem, Senhor, por meio da tua palavra. Vem hoje e nos purifica mais uma vez. Vem hoje e nos restaura mais uma vez, e nos renove mais uma vez, para que possamos andar debaixo da tua verdade e sobre o teu coração. Por isso que o Senhor se apresenta como o caminho e não como o fim. Porque se o Senhor fosse o fim, aquele que te conhecesse acharia que não precisaria mudar mais nada. Mas como o Senhor é o caminho, aquele que te conhece tem a oportunidade de começar assim uma nova história, para a honra e glória do teu santo nome. Jesus, eu sei que não posso fazer nada, mas eu sirvo a ti, que és o Deus que tudo pode, e por isso eu te imploro, faça o Senhor os seus grandes feitos nesse lugar, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém, irmãos? Irmãos, quando nós falamos sobre regeneração, isso talvez seja uma palavra familiar para alguns, talvez não tão familiar para outros, mas essa regeneração é justamente o toque de Deus que nos oportuniza a andar debaixo da nova vida que Ele nos propõe. Você lembra que a Bíblia nos ensina que em outrora eu e você andávamos perdidos, andávamos errantes. Isso é tão forte que o texto chega a dizer que Ele nos retirou da lama, de um charco de lodo, de um lamaçal, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos retirou de um lugar de escuridão e Ele nos levou a um lugar de luz, a um lugar onde nós podemos enxergar não apenas quem Ele é, mas como podemos chegar até Ele. E é justamente isso que faz toda a diferença. Irmãos, eu não quero entrar aqui nos pormenores da teologia, porque uns acreditam que a regeneração vem primeiro do que o novo nascimento, outros acreditam que a regeneração vem depois do novo nascimento. Não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu não quero aqui ficar defendendo Armínio ou Calvino. Eu quero falar aqui em nome de Jesus de Nazaré. Amém? O que eu sei, irmãos, é que a regeneração, ela nada mais é do que a evidência de que eu e você entramos no caminho do novo nascimento. Eu não sei se vocês lembram, mas eu acho que eu estou fechando um monopólio com o Super-Homem. Semana passada eu usei ele como exemplo da Kryptonita, lembra? Hoje eu vou usar de novo, só que eu vou usar um ator. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás, eu não sei vocês, mas desde criança o meu pai sempre me deu revista em quadrinho de super-herói. Quem aqui também já colecionou? Tudo você imaginar, revista em quadrinho da DC, da Marvel,
Depois chegaram as revistas japonesas, né? Os mangás, lembram disso? Era de trás para frente, ninguém entendia nada, mas você ter um negócio daquele era uma coisa maravilhosa. Mas eu sempre gostei muito de super-herói. E eu me lembro que os filmes, naquela época a gente não tinha tanto acesso como tem hoje. E os filmes do Super-Homem, vocês lembram disso, né? Tinha aquele ator lá e aquele cara parecia intransponível. E eu me lembro, gente, da notícia, quando chegou a notícia que ele tinha tomado um tombo de cavalo e tinha ficado tetraplégico. E eu me lembro do Fantástico fazendo uma reportagem, ou seja, a long time ago, faz muito tempo. Perdão, I'm sorry, porque eu esqueço às vezes que, perdão, estou falando para brasileiros, perdão, eu esqueço. Mas eu me lembro da reportagem, eles mostrando a condição daquele homem. E eu me lembro do impacto que foi para mim de ver o super-homem assentado numa cadeira de roda, sem conseguir falar direito e mexendo só o pescoço. Eu me lembro daquele impacto. E na minha cabeça de criança, de alguém que estava entrando na pré-adolescência, aquilo era o super-homem, cara. Como é que esse homem passou por isso? Só que depois, não obstante a isso, uma das coisas é que esse homem também adquire uma espécie de doença que é degenerativa. E essa doença, ela foi retirando a saúde dele, foi removendo o vigor dele, foi arrancando a sua existência. E aos 52 anos, ou seja, super jovem, o super-homem morreu. Claro que eu estou falando do ator e não do personagem. Mas olhando para essa história, eu queria que vocês entendessem algo. Quando o Senhor Deus criou todas as coisas e colocou o homem no jardim, vocês sabem que Adão foi colocado no jardim adulto. Adão nunca foi criança. E Adão foi colocado no jardim, juntamente com sua esposa, para governar sobre todas as coisas. Ou seja, ali era um lugar onde eles viviam e desfrutavam da bondade de Deus. Mas vocês lembram que quando eles pecam, eles são expulsos de onde? Do jardim. Quando eles são expulsos do jardim, eles começam a entrar num processo degenerativo. Porque agora Adão e Eva estão caminhando para a morte. Você sabe o que acontece quando um bebê nasce? Por mais saudável que ele seja, sabe o que acontece? Ele começa a o quê? A envelhecer. Não é isso? À medida que os dias passam, que as horas passam, nós estamos, o que está acontecendo com a gente? A gente está envelhecendo. Por mais que a gente cuide da nossa saúde, por mais que a gente mantenha ali o shape, né? Por mais que você tenha o vigor ali, cara, eu estou aqui há 70 anos saradão, aleluia. Mas acredite, você vai bater a caçoleta em algum momento. Não tem para onde correr. Porque a morte tornou-se uma coisa inevitável. Todo mundo está ouvindo? Ou seja, todas as pessoas que estão aqui, nesse momento, estão caminhando para um processo de morte. Por quê? Porque o pecado degenerou a criação. O pecado colocou no homem um prazo de validade. O pecado colocou no homem e na mulher um cronômetro para dizer: a sua existência agora só vai até aqui. E assim o homem passou a viver, sendo agora escravo da morte. Porque por mais que ele tivesse os seus bons dias, por mais que ele se deleitasse, por mais que ele conquistasse, ele estava caminhando num caminho de degeneração. Por que é que a palavra fala sobre esse Espírito que veio para nos regenerar? É que quando Jesus vem e Ele morre por nós na cruz, e Ele ressuscita ao terceiro dia, amém? Ele nos oportuniza um caminho de remissão. E o que é a remissão? É que aquilo que me afetava já não me afeta mais. Aí você pode pensar agora: não, pastor, agora o senhor entrou num lugar, está viajando. Por quê? Mesmo cristão que nasceu de novo, mesmo cristão que conheceu Jesus, ele também morre. Nós vemos por aí cristãos que são assassinados só porque falam do nome de Jesus. Nós vemos boas pessoas que fazem o bem, que andam na verdade e que às vezes partem tão cedo. Então como é que o senhor pode me dizer que essa regeneração alterou o curso? Deixa eu explicar como é que esse curso foi alterado. Eu e você fomos manchados pelo pecado lá na queda. Estamos lutando contra essa condição, mesmo tendo nascido de novo. Todo mundo entende isso, amém?
todos pecaram e todos carecem da graça do Senhor. Amém? Não há um justo, não há um sequer. Não é isso que a palavra fala? Mas o que é a regeneração? É que quando você sai da natureza do Adão que se degenera e entra na natureza do Adão que regenera, agora o seu cronômetro não está correndo para a morte eterna. O seu cronômetro está correndo para a salvação eterna. A regeneração é que antes nós estávamos fadados à morte e hoje, regenerados, estamos livres para andar em vida. Amém? O que significa, irmãos? É que esse tempo transitório que vivemos aqui, de 70 a 80 anos, não se compara com tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Então, por mais que a nossa carne esteja se degenerando, o nosso espírito está cada vez mais fortalecido no Senhor. Amém? Gente, isso é tão forte que Paulo, ele chega a escrever para uma das igrejas. Eu não lembro agora se é a igreja de Colossenses. Está na Bíblia. Mas Paulo escreve para uma das igrejas e Paulo fala assim, ó: quisera eu já ir para o meu Senhor. Quisera eu que o meu Senhor já me tomasse para Ele. Mas eu sei que ainda não posso fazer isso. Nem Ele quer que faça isso. Nem Ele quer fazer isso. Porque onde eu preciso ficar aqui por um tempo, ensinando para vocês sobre as verdades eternas. Sabe o que é que Paulo estava falando naquele dia? Paulo estava dizendo assim: olha, eu já entendi que a minha satisfação, que a minha alegria não está nos anos que eu tenho aqui na terra, mas a minha alegria está em saber que os anos que eu estou aqui na terra, eles estão me impulsionando para uma eternidade, e eu quero declarar que a minha eternidade será com Jesus. Amém? Então, por que é, irmãos, que talvez, olhando para isso agora, talvez você pense: então, pastor, eu preciso aliviar a minha carga de responsabilidade. Porque se eu amo Jesus e digo que nasci de novo, isso significa que esse degenerado da minha carne é só um por enquanto. Então um dia eu vou morrer e vou para o céu e está tudo certo. Então não preciso fazer muitas coisas. Mas é aí que você se engana. Porque o texto que nós acabamos de ler, o que é que Paulo está ensinando ao seu filho na fé, Tito? Veja, vamos ler novamente. Verso 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração do seu Espírito Santo. Aí veja, verso 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Aí veja, fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: não são as suas boas obras que garantem que você nasceu de novo. Não são as suas boas obras que garantem que você foi regenerado. Todavia, se alguém foi regenerado, ele tem boas obras. Ou seja, irmãos, a boa obra, ela não é uma linha de corte que define se eu sou salvo ou não, mas ela é uma condição para aquele que é salvo. Todo aquele que é salvo manifesta a salvação por meio da bondade. Eu posso ouvir um amém? Então não existe a mínima possibilidade de que eu e você possamos dizer que somos regenerados, que saímos desse lugar de degeneração e entramos nesse lugar de regeneração, se a nossa vida não gera vida no outro, se a nossa vida não gera vida por onde a gente passa, se as pessoas que passam pela nossa história não conhecem o Cristo que transforma, que restaura e que liberta, se os lugares onde eu estou, quer seja no meu trabalho, na minha faculdade ou na igreja que eu congrego, se ali as minhas obras não revelam Cristo, provavelmente nós estamos andando em engano. Porque aquele que anda debaixo de um lugar de regeneração, ele está gerando em Cristo sempre coisas novas. E aí, irmãos, vem uma coisa que pega o meu coração. Porque esse Jesus que nos regenerou, por meio do seu Espírito Santo,
ele nos ensina sobre essa graça do nascer de novo, que é o texto que eu e você deveríamos ler pelo menos uma vez por semana. João capítulo 3 inteiro. Fala sobre o novo nascimento, fala sobre o sacrifício de Cristo, fala sobre a esperança da redenção. Amém? Mas eu queria me ater a esse texto de uma maneira específica, ao questionamento e à fala de Jesus com a pessoa de Nicodemos. Porque dentro do que ele fala, especificamente para Nicodemos, nós tiramos algumas lições preciosas acerca da regeneração. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 3. Amém, irmãos? Verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que significa mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus, porém, lhe respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então perceba, primeira coisa que a gente identifica aqui: qual o motivo pelo qual Nicodemos achava que Jesus Cristo manifestava o que ele manifestava em obras? Ele achava que Jesus manifestava o que manifestava pelo conhecimento que ele tinha. Então por isso a indagação dele é: bem sabemos que tu és um mestre da parte de Deus. Porque só alguém com muito conhecimento como você, só alguém com seu intelecto, só alguém com a sua capacidade cognitiva, só alguém que tem uma compreensão acadêmica acerca da lei como você, é capaz de manifestar isso. Aí Jesus pega uma faca tramontina feita de pedra e dá um corte. Jesus diz assim: então, Nicodemos, deixa eu falar uma coisa para você. Necessário é nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode ver o quê? O reino de Deus. O que é que ele está dizendo? O que você está me vendo manifestar é o reino de Deus. O que você conhece é a lei. E deixa eu te dizer uma coisa: a lei você aprende, mas o reino você gera. O reino você manifesta. E qual é a figura de linguagem que Jesus utiliza para explicar que aquilo que está sendo vivido por meio do Espírito é diferente daquilo que você pode aprender na academia ou nos seus estudos ordinários? Ele usa justamente a figura de um novo nascimento. Começa com nasce e termina com mento. Um novo nascimento. Então Jesus ele começa a utilizar essa figura dizendo: Nicodemos, em verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Verso 4. Então Nicodemos lhe perguntou: como pode um homem nascer sendo já velho? Porventura tornará entrar no ventre da sua mãe e assim nascerá outra vez? E Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos faz uma pergunta de volta. E a pergunta é: não, peraí, eu preciso de uma explicação óbvia. O senhor está falando de uma parada do Espírito aqui, está tudo muito... não estou entendendo nada. Porque eu sou um homem da letra, eu sou um homem da academia, eu sou um homem que conhece a lei, eu sou um príncipe da sinagoga. Sabe, o príncipe da sinagoga era tipo o pastor da igreja. Era o cara que ensinava, que governava, que dirigia a igreja. E Nicodemos ele também fazia parte do sinédrio, ou seja, ele era um homem de alto conhecimento acerca da Torá, que é a lei, e da Tanakh, que são os escritos dos profetas do Antigo Testamento. Então Jesus está falando com um homem completamente douto nas escrituras, com grande entendimento e intelecto acerca da palavra de Deus e das profecias do Mashiach, do Messias. Ele não está falando com qualquer pessoa. Só que ele pergunta algo óbvio para Jesus: então quer dizer que eu, velho, como é que isso vai acontecer? Acaso alguém igual a mim, já um velho, eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? E Jesus responde o óbvio com mais uma resposta do Espírito. A pergunta dele é carnal, mas o Senhor traz mais uma resposta espiritual. Na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino de
Deus. Então perceba, na primeira pergunta Jesus diz: você não pode ver o reino de Deus. Na segunda a resposta diz: o que não nascer, ele não pode entrar no reino de Deus. Porque Jesus está falando de uma progressão, de uma caminhada. Primeiro eu vejo, depois eu entro. Primeiro eu enxergo o que o Senhor está me revelando, depois eu me relaciono a ponto de entrar naquilo que o Senhor está me revelando. Mas o texto continua. E ele diz assim no verso 6, e eu amo esse verso: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele continua respondendo para Nicodemos: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Por que é que Jesus fala isso no verso 7? Não te maravilhes de ter dito. É porque talvez a maneira que Nicodemos reagiu a isso fez com que ele voltasse a se maravilhar com algo que ele estava ouvindo. Irmãos, um dos maiores perigos, escute isso por favor e guarde no seu coração. Um dos maiores perigos que nós corremos ao nos tornarmos cristãos que estudam as Escrituras é nos acostumarmos com aquilo que a gente está lendo. Nos acostumarmos a ponto da gente achar comum o extraordinário escrito que está nessa palavra. É a ponto da gente começar a achar comum ver algumas coisas que ali estão e aquilo parar de afetar a nossa história. A maneira que Jesus falou para Nicodemos fez com que ele se maravilhasse de novo. Só que Jesus está dizendo assim: não se maravilhe do que eu estou ensinando, não se maravilhe do que eu estou aprendendo, porque eu sei que você é alguém que se empolga com o ensino. Mas ele diz assim: necessário vos é nascer de novo. Agora ele está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa entender essa nova natureza. Você precisa entender esse lugar de regeneração, cortar esse caminho de destruição e entrar num caminho de salvação. Aí ele fala do Espírito no verso 8, acompanhe comigo: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do... Agora o verso 9, essa parte aqui é sensacional, porque Nicodemos continua tentando usar a palavra para forçar o ensino de Jesus, e Jesus continua tentando trazer a revelação para forçar uma nova compreensão em Nicodemos. Só que chega um ponto que Jesus agora vai usar a própria palavra, aquilo que Nicodemos sabe, para que ele compreenda aquilo que ele não entende. Então perceba comigo, verso 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondendo disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Mais uma vez a faca tramontina de pedra, ele deu um cortinho. Verso 11: na verdade eu te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? O que Jesus está dizendo para Nicodemos é assim: Nicodemos, se tudo aquilo que eu falei aqui para você não tem sido suficiente para você mudar a sua mentalidade, se tudo aquilo que eu tenho te ensinado aqui, que eu tenho falado diligentemente, não tem sido possível mudar a sua conduta, como é que você pode entender as coisas espirituais? Como é que você pode entender as coisas que são diferentes daquilo que é explicável, daquilo que é palpável? Irmãos, muitos de nós estamos às vezes há anos na igreja. Muitos de nós às vezes temos contatos há anos com as Escrituras. Muitos de nós já ouvimos tantas coisas, já temos tantas experiências, às vezes em ambientes, só que parece que de alguma maneira falta alguma coisa. Por quê? Porque, gente, escute, um sinal evidente na minha e na sua vida, escute isso e por favor guarde isso no seu coração. O sinal evidente na minha e na sua vida de que nós não estamos prosseguindo no Senhor é quando a gente para de progredir no conhecimento dele. Se o seu conhecimento acerca de quem Jesus é parou de progredir, isso significa que você parou de prosseguir. E sabe qual é o perigo de alguém que parou de prosseguir? É que ele coloca em risco se de fato ele nasceu de novo ou não. E nós vivemos dias onde, como igreja, pela conduta que temos visto, pelos escândalos que temos visto, pelas coisas que eu e você ainda cometemos, precisamos revisar o nosso coração e pensar: verdadeiramente eu nasci de novo? Eu tenho sido um regenerador por onde eu passo? Ou eu tenho sido alguém que degenera os lugares por onde eu passo? Um marido
que diz que nasceu de novo, mas degenera a imagem da esposa, ele não nasceu de novo. Um pai e uma mãe que diz que nasceu de novo, mas que degenera a imagem dos filhos em detrimento da igreja, ele não nasceu de novo. Alguém que diz eu nasci de novo, mas ele degenera colegas de trabalho, ele degenera amigos, ele degenera sócios, ele degenera família, ele degenera irmãos, essa pessoa não nasceu de novo. Porque alguém que provou desse amor e foi regenerado, ele não degenera, mas ele gera vida por onde ele passa. Então eu e você precisamos olhar para a nossa vida, olhar para a nossa existência e pensar: por onde eu passo, eu tenho deixado novas coisas geradas ou eu tenho degenerado? Porque, irmãos, é impossível alguém que está cheio de Deus chegar num lugar e o lugar se tornar pior. Desculpa se essa palavra te ofende. Não, desculpa não, ora que Deus trata. Ou então faz terapia. E me perdoa porque é bíblico. Ou não. Aí é contigo. Te degenera para lá. Nós não podemos aceitar, irmãos. Nós não podemos acreditar que se eu digo que fui tocado por esse amor, que fui encharcado por esse Espírito, eu tenho prazer em ver pessoas sendo degeneradas. Irmãos, é uma pergunta retórica. Pelo amor de Deus, ninguém levanta a mão aqui não. Mas quantas vezes você viu alguém cair e você achou bom? Eu vou levantar minha mão, porque já aconteceu comigo. E todas as vezes que eu tive esse sentimento no meu coração, eu percebi que eu não estava tão próximo do meu Senhor como eu achava que estava. E eu estou falando isso para vocês, irmãos, porque talvez você viva nessa condição de sede de vingança. Tem muito crente, aqui não, em outros lugares, que está cheio de sede de vingança. Eu estou cheio de sede de vingança. Irmãos, essa semana, acho que foi ontem, a gente estava vendo uma reportagem, não foi, Maurício? Não sei se vocês viram, vocês devem ter visto também. Uma pessoa para o lado do sul, Santa Catarina, não sei onde foi, mas aqui no Brasil. O ano passado, no final do ano, ela fez um bolo, colocou veneno no bolo, alguma coisa que mata, não sei o que era. Esse negócio aí, esse negócio aí, esse negócio aí, chacatarabalastela. Colocou algo que mata na comida, deu para a família. A família da mulher morreu, a sogra, a cunhada. A mulher foi presa. E sabe o que aconteceu? Ela se matou. Mas antes de se matar, ela escreveu uma carta. E sabe o que ela dizia na carta? Ela confessava não só a morte dessas duas pessoas, como confessava a morte do sogro, que tinha acontecido um tempo atrás também por envenenamento. E ela dizia que o motivo pelo qual ela fez isso é porque ela não havia perdoado algo que fizeram com ela. Porque a falta de perdão, ela degenera a sua existência. Aquele que anda amarrado com a sua justiça própria, aquele que anda preso à sede de vingança, fizeram comigo, tem que experimentar também, levantaram falso contra mim, eles vão provar. Ai daquele que toca no ungido de Deus. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você: do teu Senhor é a vingança, não é tua. Se nós temos um Senhor, então deixemos que o nosso Senhor nos justifique. Eu posso ouvir um amém? Porque aquele que anda envenenando pessoas por amargura vai fazer desse caminho de morte o caminho da sua própria morte. Tem muita gente que está andando nesse lugar e sem perceber, aquela mulher não estava apenas degenerando a família dela, ela estava degenerando a existência dela. Vamos continuar o texto. Verso 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Aí ele diz no verso 12, repetindo: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Aí olha o que ele vai dizer: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Verso 14, preste bem atenção. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou repetir esse verso 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, o que é que Jesus está querendo comunicar com isso? Vamos relembrar. Números capítulo 21. Você só marca aí, depois você lê, para a gente ganhar tempo. Números capítulo 21. O povo está no deserto, está marchando naquele processo, na direção de Canaã. Só que um dia o povo chega para Moisés e Arão e diz assim: ó, a gente não aguenta mais esse pão, que era o maná que todos os dias o Senhor Deus dava para eles. O povo no deserto, durante o dia, tinha uma coluna de nuvem que protegia do sol. Durante a noite no deserto, que o frio é terrível, havia uma coluna de fogo que protegia o povo do frio. E como é que esse povo se vestia? O texto diz que a roupa deles não se gastava, e as sandálias também não. E eles comiam o quê? O texto diz que todos os dias, quando eles acordavam, tinha pão, tinha maná que descia do céu. E como é que eles bebiam? Paulo vai revelar que havia uma rocha que os acompanhava, que trazia água para eles, e essa rocha é Cristo. Ou seja, todas as vezes que Deus te coloca num processo, Ele se responsabiliza pelo seu cuidado até você chegar no destino. Amém? Qual é o problema? É quando a gente começa a tratar com desdém as maravilhas de Deus. E aí o texto diz, Números 21, que eles chegam para Moisés e dizem assim: ó, a gente não aguenta mais esse pão vil, ou maldito pão. O pão que Deus dava, gente, todos os dias. A palavra fala que a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o Senhor fez com que serpentes venenosas brotassem da terra e mordessem aquelas pessoas, e elas morriam. E o texto diz que naquele tempo muitos caíram no deserto envenenados pelas serpentes. Aí o povo se arrependeu, correu até Moisés, desesperado, e Arão: olha, fala com o Senhor, a gente está arrependido, nos perdoa, a gente não pensa mais isso do pão. Aí eles entraram no conselho do Senhor, e o Senhor disse assim a Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque numa estaca e levante no meio do deserto. Todas as vezes que alguém for mordido por uma das serpentes, basta ir até a serpente de bronze, olhar e lembrar: só o Senhor é Deus. E então elas serão curadas. Então todas as vezes que alguém era picado por essas serpentes venenosas do deserto, o que é que elas faziam? Iam até a serpente de... E quando olhavam para a serpente de bronze, lembravam que só o Senhor é, e eles eram curados. Agora o que é que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, assim como Moisés, importa que o Filho do Homem seja levantado como uma serpente de bronze, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O fim é óbvio. Jesus, Ele é a nossa cura, assim como aquele povo encontrou na serpente de bronze a cura. Amém? Jesus é a nossa salvação, assim como aquele povo encontrou na serpente de bronze a salvação. Amém? Mas a questão central não é essa. A questão central é o que Jesus está comunicando para Nicodemos: é: vocês não entendem, vocês estão envenenados, porque vocês habitam no meio de serpentes, porque vocês rejeitam aquilo que o meu Pai deu, vocês rejeitam aquilo que o meu Pai entregou, vocês rejeitam a solução que o meu Pai deu para vocês. Vocês estão cansados de viver. É por isso, Nicodemos, que você está aqui conversando comigo, porque você está cansado de esperar algo que não está acontecendo, porque você conhece a lei, conhece as profecias, e você tem ouvido falar que as eras se atravessam, as eras passam e nada está acontecendo. Sabe por quê? Porque vocês estão envenenados, e por estarem envenenados, vocês não conseguem enxergar quem é a solução. Mas fica tranquilo,
Porque o meu Pai, assim como Moisés, Ele vai me levantar como uma serpente de bronze, para que todo aquele que está envenenado pelo pecado, que está sendo degenerado por essa toxina do inferno, seja regenerado pelo meu sangue, para que todo aquele que crê no meu Pai e saiba que eu sou o Senhor, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o antídoto para o veneno que tem degenerado a sua igreja. Não há outra solução, irmãos. Não adianta trazer pregador famoso, banda famosa, fazer a campanha dos 40 dias de Moisés correndo louco no deserto. Não vai mudar em nada. Só há uma solução para o veneno da vaidade que atingiu o corpo de Cristo. Só há uma solução para o veneno da competitividade que atingiu a igreja de Jesus. Só há uma solução para o veneno dessa maldita vaidade que atingiu o povo de Deus. E sabe que solução é essa? Prostrem-se diante do Cordeiro. Ele é a solução ainda. Não há outro caminho. Só que como é que o povo encontrou isso? Eles foram até Moisés. Quem é Moisés? É o profeta da lei. Eles foram até a lei, esperando que Moisés desse uma regra. Não, cumpre isso, que se você cumprir você vai ser sarado. Só que o Senhor não deu agora uma nova lei. O Senhor colocou um sinal. A serpente de bronze era um sinal. Que sinal é esse? É Deus dizendo que aquilo que os homens não resolvem, Ele continua sendo a solução. Meus amigos, aquilo que as suas mãos não resolvem, aquilo que os remédios que você toma não resolvem, aquilo que o concurso que você tenta passar não resolve, aquilo que você tanto queria comprar e quando você conquista, você olha e diz assim: agora eu tenho, o que é que eu faço com isso? Também não resolve. Sabe por quê? Porque essas coisas são passageiras, elas são efêmeras, elas apenas te fazem se adequar a uma vida. O Senhor não quer que você se adeque a essa vida. Ele quer que você morra para nascer de novo. Necessário é nascer de novo, Nicodemos. Porque aquele que não nascer da água e do Espírito, este não pode ver o reino dos céus, Nicodemos. Então o que é que o Senhor está falando sobre regeneração? É que nenhum homem dessa terra, escute isso, nenhuma mulher dessa terra, ninguém, nenhum de nós, por mais que façamos coisas boas, por mais que tenhamos uma boa conduta, por mais que tenhamos uma boa intenção, nenhum de nós pode acrescentar um côvado sequer naquilo que só Deus pode fazer por nós. Irmãos, não há mérito nenhum na nossa nova vida que seja nosso. Todo o mérito é do Senhor. Não é o quanto você ora, não é o quanto você conhece da palavra, não é o quanto de tempo que você passa aqui na igreja, não é o quanto você acha que multiplica mesas, células, pequenos grupos, sei lá o que for. Não são os títulos que você tem. Continua sendo uma coisa: eu preciso olhar para o Cristo e dizer: é assim que eu preciso viver. E para viver como Ele, eu preciso primeiro morrer para quem eu sou. Não há como entrar num caminho de regeneração se eu ainda arrasto na minha vida naturezas de coisas que me degeneram. E eu quero encerrar lendo com você a primeira epístola de Pedro. Abra comigo. 1 de Pedro, capítulo 3. Ah, Senhor. Primeiro de Pedro, capítulo 1, gente, perdão, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia
nos regenerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Irmãos, o pecado é o caminho da degeneração. Quem vive no pecado está correndo a passos largos da morte eterna. Mas Cristo, o seu perdão e a sua redenção é o caminho da regeneração. E quem está vivendo em Cristo está correndo a passos largos para a vida eterna. Todos nós aqui que estamos ouvindo essa palavra, seja você alguém que já está andando regenerado, ou seja alguém que está andando no caminho de degeneração, todos nós aqui vamos para a eternidade. A questão é, com quem estaremos? Os regenerados estarão com Cristo, os degenerados para sempre sem Ele. Irmãos, a evidência do que eu serei na eternidade é aquilo que eu manifesto agora. A sua vida tem sido um lugar que gera vida, ou a sua vida tem degenerado as pessoas que você diz amar, ou as pessoas que convivem com você? Hoje é necessário escolher uma coisa só: necessário é nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não verá o reino de Deus.